Tenho aqui comigo Dulce Kartenbach, candidata pelo partido CDU, Coligação Democrática Unitária, ao Círculo Fora da Europa. Dulce, seja muito bem-vinda ao Correio da Manhã Canadá. Boa tarde. Eu vou começar com uma pergunta bastante simples e vou direto aqui ao assunto. Quais é que são as propostas do CDU para a comunidade portuguesa que vive fora da Europa, como é o caso do Canadá? Pronto, a CDU tem as propostas, claro. Podíamos falar, olha, uma política da língua que proteja a língua materna e a expansão da língua materna aos lusodescendentes. Por conseguinte, nós sabemos que é importante para os filhos dos nossos imigrantes, já que tiveram que abandonar o país e procurar uma vida diferente, que os seus filhos e eventualmente mesmo os adultos tenham acesso à língua portuguesa e à cultura do seu país, para que não caia no esquecimento, para que eles se sintam acompanhados, e esse é um dos lemas da CDU, tem sido sempre acompanhar os imigrantes. Não temos deputados nenhuns eleitos, gostaríamos de ter, mas tem estado sempre no nosso pensamento a defesa e o acompanhamento dos imigrantes, para que um dia voltem ao seu país. Esta questão da língua é bastante importante, é preciso reforçar a rede do ensino no português, do ensino do português no estrangeiro. Não é? Nos níveis do ensino pré-escolar, básico e secundário, abolir as propinas completamente, pré-escolar, básico e secundário, e garantir os manuais escolares gratuitos. Acho que só assim é que se poderá despertar completamente o interesse dos portugueses, e é justo que se aqui já se tem as propinas gratuitas, que também o seja, onde quer que seja que os portugueses se encontram. Outro tópico bastante importante, considero eu, é apoiar o movimento associativo. O movimento associativo tem estado em águas paradas, digamos, já foi bastante ativo, mas reconhecer o seu papel central e organizar e desenvolver as comunidades, a sua capacidade de preservar a língua, a cultura e a identidade portuguesa. Sabemos que o movimento associativo precisa de incentivos. Já em 2006 fizemos uma proposta no Parlamento, propostas essas que não foram aprovadas nunca passaram, e a proposta era que 5% dos emolumentos pagos aos consulados, pelos nossos imigrantes lá fora, fosse destinado a proteger o movimento associativo. Essa é uma das bandeiras da CDU neste momento, porque o movimento associativo é de extrema importância. É de extrema importância que os portugueses sintam a sua cultura, se sintam próximos e não atirados lá para longe para uma vida que eles tiveram que abraçar pela falta de condições no seu país. Outra coisa são os consulados. Os consulados, muitos foram fechados, o pessoal trabalhador dos consulados foi diminuído, por conseguinte muitas pessoas saíram, não têm contratos, neste momento os poucos que existem não têm contratos de trabalho, a questão horária também é tremenda, e isto reflete-se também não só na vida dos trabalhadores consulares, como na vida dos trabalhadores portugueses que precisam do seu país em muitas situações, por exemplo, para pedir um cartão de cidadão, que chega a demorar 7 e 8 meses, não mais, em alguns sítios. Nas últimas legislativas que aconteceram em 2019, votaram cerca de 50 mil imigrantes fora da Europa, e isto, como vê, é uma pequena parcela dos 500 mil recenseados, não é? E que havia nessa altura. Portanto, temos aqui uma comunidade eleitora que está a decrescer, e por isso a pergunta aqui seria: quais é que são os planos do CDU para ajudar esta situação? A rede consular tem que ser alargada, provida de trabalhadores com condições para viver e com salários que lhes permitam resistir, digamos, nos países de acolhimento. Por conseguinte, tem que se ter isso em conta, e é extremamente importante que os consulados, por exemplo, na questão do voto, as mesas têm que ser descentralizadas. Nós, neste momento, temos o voto
presencial, para quem escolheu assim, e temos o voto por correspondência, não é? O voto eletrónico não está ainda em vigor, ainda não provou a confidencialidade, que nós ainda não aceitamos essa posição do voto eletrónico, precisamente porque nada nos garante a confidencialidade do voto, porque aquele é o desejo expresso daquela pessoa. E com vários acordos que existem bilaterais com os países de acolhimento, isso podia-se resolver. A CDU propõe que as mesas de voto sejam descentralizadas, assim, que haja mais mesas para que os eleitores sintam que podem ir dar o seu voto para o seu país. É preciso também despertar o interesse dos imigrantes, dos nossos imigrantes, para que votem, porque é extremamente importante. Nada muda sem o voto. E aqui está o meu papel, sem o voto na CDU, que tem estas propostas que podem aproximar o país dos seus imigrantes e que farão, estas condições farão com que os imigrantes se sintam a necessidade do seu voto vir para Portugal, de darem o seu voto aqui, para que um dia as coisas mudem. Por isso é que eu peço o voto na CDU. Até agora, nada disto se concretizou. E também temos que rever a lei do Conselho das Comunidades Portuguesas. Sabe que o Conselho da Comunidade Portuguesa representa os trabalhadores, não é? Precisa ser um serviço mais autónomo, ter mais capacidade para resolver problemas sem ter que estar a fazer vir para Portugal para o governo decidir. Eles têm que ser mais autónomos e poderem tomar decisões nos momentos certos. A comunicação social aqui da diáspora é muitas vezes o grande elo de ligação entre a cultura portuguesa e, portanto, a comunidade, não é? Portanto, nós recentemente soubemos que um jornal português na África do Sul fechou e claro, e muitos outros também começaram a enfrentar algumas dificuldades. Aqui, o que eu gostaria de saber é que apoios é que seriam, por exemplo, dados à imprensa da diáspora. Pois é extremamente importante que eles tenham apoios, porque eles são um dos vínculos com o país, são dos vínculos dos imigrantes com o país, mas quando acontece um jornal fechar é uma tristeza, porque até aquele pequeno vínculo que existia de poder comprar um jornal e ler o que se passa em Portugal e no resto do mundo na sua língua portuguesa, também desaparece. Por isso esse é outro ponto que necessita de ser impulsionado e que precisa de apoios. Tem que ser apoios dados pelo governo. Precisamos de lutar, nós estamos a lutar aqui para dar mais condições aos reformados, para que os seus salários sejam suficientes para sobreviver, para terem uma vida digna. E isso não acontece. Neste momento estamos a passar uma fase terrível em Portugal, porque falta muita coisa, os apoios vão para todos os lados, exceto onde eles são precisos, que é para a classe trabalhadora, cá e lá fora. E, por exemplo, no caso da eleição da CDU, como é que será a sua relação aqui com a comunidade portuguesa no Canadá? Se isso viesse a acontecer, ou se vier a acontecer, tem que haver uma constante comunicação, a constante comunicação com os imigrantes, dar-lhes um link, uma capacidade de comunicarem comigo, de me fazerem chegar as suas necessidades, as suas queixas, e eu levarei à Assembleia da República essas queixas, e precisamos de um reforço no voto da CDU exatamente por isso, porque se não temos um reforço não haverá a possibilidade de fazermos essas exigências e de atingirmos esses níveis de ajuda. Eu sei que as pessoas estão longe e pensam na CDU como não sendo o governo. Exatamente, não somos o governo. Poderíamos ser se tivéssemos os votos necessários. E muitas coisas mudariam na vida dos portugueses se dessemos o apoio à CDU. E é aí que o meu voto vai e que eu gostaria que muitos dos votos dos imigrantes fossem dados nesse dia. É o voto na CDU. Muito obrigada pela sua atenção.